Fala galera, graças e paz a você, seja muito bem-vindo aqui a mais um podcast, um programa da Convenção do Distrito Federal das Igrejas Adventistas da Promessa. E nessa noite aqui, cara, a gente tem uma galera, né, já estão aqui, vocês estão visualizando uma parte delas, que a gente vai falar aqui sobre a multimídia, cara, a importância da multimídia. A gente vai falar como a gente chegou até aqui, vamos falar um pouquinho de cenário. Você tem curiosidade de conhecer nosso cenário, o que a gente usa de equipamento, que isso foi uma dificuldade grande para a gente aqui, para chegar nessa construção da gente estar aqui até hoje, né, nesse formato. Então fica ligado que o programa vai te encorajar a você lidar com a mídia da igreja e vai ser uma bênção para a proclamação do Evangelho. Fica ligado, Deus abençoe você. É isso aí, galera. Nós estamos aqui de volta e vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Você vai saber tudo, cara, sobre essa galera, como é que a gente grava o programa, os equipamentos, o cenário e a importância de tudo isso, né? Então, eu quero que você fique ligado. Desde já eu já peço para você comparecer lá na página Promessista DF. Vai lá, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Estamos aí com menos de um mês aí. Nesse andamento das gravações e que você nos ajude, né, nesse engajamento, é muito importante para nós e para a obra do Senhor, tá bom? Então aqui, apresentando vocês a galera, seja bem-vindo, Letícia, paz para você, pastor. Paz, Alisson, Paz, pastor. Seja bem-vindo, cara, Pri, paz para você, paz, Anderson. Tudo bom? Beleza, cara, maravilha. Gente, essa galera aqui é a galera que faz esse podcast acontecer na parte operacional, né? Na parte técnica, e eu quero que vocês os conheçam, né, de uma maneira um pouquinho do que cada um faz, como é que eles, qual a ferramenta que eles executam, né, para lidar aí para que isso aconteça, para que chegue até você, tá bom? Então, conversar um pouquinho aqui, Letícia, fala um pouquinho o que é que você faz aqui entre o podcast, como é que você coopera, soma para que isso aconteça aqui? O que é que você executa aqui como ação no podcast? Fala para a galera um pouquinho. Boa noite, gente. Tudo bem para vocês? Com vocês, na verdade. Então, atualmente eu gerencio as contas do Instagram e Facebook daqui da IAP de São Sebastião. Então, eu auxilio desta forma, monto algumas artes, né? Estou ali neste meio também. E aqui no Promessistas Distrito Federal, no nosso podcast, eu estou ali como a equipe de apoio, né? Auxiliando as pessoas a se sentirem mais confortáveis, né? Porque muitas pessoas não estão acostumadas, né, com esse meio ainda, né? Algo novo, né? Sim, é muito novo para eles, então a gente está ali distraindo eles, fazendo com que eles se sintam mais confortáveis. Legal. Auxiliando ali, dando total apoio àqueles que precisam, né? Que estão vindo aqui pela primeira vez. Muito bom. Alisson, cara, e você quer que você coopera aí com essa galera também, para que isso aconteça? Qual a tua função aí, juntamente aí com a galera? Fala um pouquinho aí pra gente. Pai, pessoal, como eu disse, ou se eu disse, que desculpa, a minha parte aqui é sonoplasta, né? Legal. Sou vice, né, com o meu colega aqui, o Anderson. Uma parte mais técnica, né? Isso, uma parte a operacional. parte de organização, limpeza, essas coisas de equipamento. Muito bom. Tudo isso. E É faço você, parte gente. também. Legal. Faço parte também do grupo de louvor. Muito bom, aqui da igreja local, né? Maravilha. Glória a Deus. Muito bom. Priscila, o que é que você faz, cara, aqui para que o podcast aconteça aqui? Coopera. Boa noite, gente. Eu sou a menina que fica atrás das câmeras aí, fico tirando foto, registrando todos esses Olha aí, momentos, né? Eu sou a menina das fotos. Aí tá certo. E também ajudo na montagem de cenário, né? Montagem, desmontagem, tudo mais. Muito bom. Assim, o que precisar, eu tô aí para ajudar. Que legal, cara, maravilha. E você, Anderson, cara que poucas pessoas conhecem, pouco aparece,
E às vezes é o que acaba mais fazendo, né? Ali nos bastidores. Paz, pastor. Como o Alisson falou, auxilio juntamente com ele aqui na parte operacional, suporte técnico, montagem de equipamento, Legal, software, cara. E OBS. o que tiver que fazer, a gente auxilia, a gente dá suporte para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Muito bom, que legal, cara. Então vocês conhecem aí um pouquinho já do que essa galera faz, né? E a ideia é que você tenha esse conhecimento, né? De que para a gente estar aqui hoje, para poder gerar um conteúdo aqui que venha te encorajar, a gente também precisa conhecer um pouquinho tudo que está por trás disso, né? E é uma dificuldade grande. Eu percebi, toda a equipe aqui, toda a galera que tem nos auxiliado, né? Que até para a gente chegar nesse ponto, né? Onde a gente está, a dificuldade foi muito grande em relação da gente pesquisar, de correr atrás, né? De poder pesquisar um equipamento, uma ferramenta. Então a gente ralou bastante aí, né? Meses aí. Primeiro um pontapé em São Sebastião, né, que começamos a fazer ali a mídia de São Sebastião. E, inclusive, galera, o cenário é feito aqui, né, da gravação, né, tudo, do podcast, por MCDF, é feito aqui no salão, aqui no templo, aqui em São Sebastião. Então, pela dificuldade que a gente teve, né, um dos nossos objetivos aqui é poder tentar ajudar, encorajar alguém que está, de repente, nessa mesma linha que a gente teve um pouquinho lá atrás, né. Graças a Deus a gente está numa pegada bacana, está num cenário que estamos construindo, áudio, nos ajustes ainda, mas poder incentivar, né, a galera que está nesse pontapé aí, iniciando, está construindo também, ou está com desejo de plantar isso na sua igreja, de poder ser uma forma de alcançar pessoas e proclamar o Evangelho, né? Então esse aqui é o nosso intuito aqui, para que você possa ser abençoado nessa noite. Então, a gente vai revelar tudo aqui, fica esse combinado, tudo que a gente puder falar aqui, não vamos deixar segredos, né? Vamos tentar aqui colocar para a galera, para que a galera possa ficar por dentro de tudo. Beleza? Combinado? Combinado. Então tá bom. Gente, olha só. A gente vai falar um pouquinho aqui como acontece, né? E os equipamentos, o cenário que a gente usa, para que você venha ter conhecimento. Na descrição a gente vai colocar algumas imagens para que você possa observar de casa. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui de algumas questões como a gente montou aí essa estrutura, né, até aqui. Primeiro eu queria falar com vocês um pouquinho da nossa história, como surgiu o podcast. Você que está em casa, você saber, aconteceu numa junta de maio, uma reunião administrativa da igreja lá em São Paulo, em Cosmópolis, e a gente foi com os pastores, diretoria regional da Convenção do Distrito Federal, e a gente teve nessa reunião e a gente conheceu o estúdio, né, de lá da nossa igreja em São Paulo. E estava lá com o pastor Pedro, pastor Wilton, pastor Jean, e a gente teve a oportunidade de conhecer. Conhecendo o estúdio, né, na volta, no retorno para Brasília, a gente veio com esse anseio, né, falei com o pastor Pedro, e uma vontade muito grande. Eu disse, poxa, a gente tem uma pequena estrutura, né, que de repente a gente poderia adaptar dentro do que a gente tem, a gente trazer ali algo que pudesse gerar ali para a galera algo bacana, um programa jovem, um podcast jovem, que pudesse mexer um pouquinho com a galera, uma ação, né? Então, daí surgiu, eu lembro que nesse dia, cara, eu não consegui nem dormir direito, pensando, já em Brasília, né? E dias depois eu falei com o pastor Pedro, ele disse, cara, que legal, tal. Depois a gente falou com a diretoria regional, o pessoal apoiou, e esse foi o pontapé, né? De maio para cá, a gente começou a adquirir alguns equipamentos, né? Alguns produtos aí, e algumas adaptações para que pudéssemos chegar nessa pegada que a gente está. Então hoje, galera, a gente está numa ideia ainda em andamento, né? Nessa construção, sendo que assim, muitas coisas foram feitas assim, adaptadas, ajustadas. Se você pegar aí alguns vídeos anteriores nossos, você vai perceber que a gente está tentando aqui trazer uma melhoria a cada gravação, né? Para que tudo isso aconteça. Então, assim, essa foi o nosso pontapé, a nossa história, como chegamos até aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre o que a gente usa, para que a galera, sem rodeios, para a galera saber como é que a gente, desde o cenário até os equipamentos, né, até a gravação, como tudo isso aqui é feito, tá bom? Então, vamos lá. O Anderson, fala um pouquinho da máquina que a gente usa aí, algumas configurações, que você possa falar para a galera. Você que é o cara ali que mexe ali naquela técnica ali, fala um pouquinho para a gente da placa, como é que a gente faz aí essas gravações aí no elemento do equipamento, né, que recebe todos os dados.
Então, falando assim numa linha um pouco mais técnica, a máquina que atualmente nós utilizamos é um CPU com uma placa de vídeo 1050 Ti e com SSD de 1 TB para rodar bem tranquilo, para fazer as gravações, que às vezes é um pouco pesado para fazer o pós-processamento. Em média dá uns 5, 6 gigas, né? Cada gravação, né? Então tem que ter algo que suporte, né? Que venha a ter o desenvolvimento, né, tal, para gravar também, armazenar, né? Aí, geralmente, assim, cada gravação a gente tenta fazer a gravação em 2K para poder subir com o máximo de qualidade possível para o YouTube, né? Legal. Então é um peso... Sim, bem significativo, né? Dados bem significativo. E essa questão do 2K é bacana, cara, porque a gente já saiu ali estávamos testando no 1080, né? Full HD, e já caminhamos aqui pro 2K, quem sabe mais na frente um pouquinho chegando no 4K. Cena né? de filme. Estamos chegando ali devagar, graças a Deus. Quem sabe, né? Mas que mais? Os detalhes aí da máquina que a gente tem usado? A gente atualmente usa o programa do OBS para fazer as gravações. E, no geral, assim, de configuração técnica importante assim, é isso, né? Tem a placa-mãe para fazer todo esse suporte. Legal. Tem algumas saídas 3.0 para fazer a entrada das câmeras. As câmeras, né? As capturas. Câmeras. Mas, assim, de mais importante, assim, que a gente utiliza é a placa de vídeo, que ela é importante para fazer a dedicação separada da imagem, fazer o processamento separado. Muito bom. E o armazenamento. Eu vou falar um pouquinho aqui das câmeras, porque eu vou falar com propriedade, né? Que foi uma bênção, né? A gente adquiriu 3 câmeras, gente. Primeiro a gente adquiriu uma, foi uma doação, e depois a gente pegou mais 2 câmeras, foram também aí trazidas aí, e a gente comprou pelo AliExpress, né? Um site de fora, e muito temeroso na compra, muita pesquisa. Em questão de custo-benefício, foram câmeras que atenderam a gente, né? São câmeras que a gente percebe que tem uma qualidade bacana. Essa câmera aí, ela tem uma média de custou uns R$700, né? Com uma taxinha pequena de frete. Então, a gente observa que nos atendeu nisso, né? Foi algo bacana que a gente consegue perceber. Então, ela grava até 2K, sem problema, roda. Tem umas questões que ela esquenta um pouquinho, tem uns detalhes que às vezes tem uns pequenos bugzinhos assim, né? E a gente consegue ali dar uma ajustada conforme a gente vai caminhando, né? Mas foram câmeras que atenderam, então atualmente a gente tem 3 câmeras aqui no cenário, né? E que atende a gente aí bacana naquilo que a gente está precisando. Você pode perceber, ela tem um pequeno controle para cada câmera que a gente pode ajustar um zoom, pode ajustar aí o foco dela, o jogo de brilho, de entrada de branco e fechamento de branco, né? Então ela atende a gente bacana sobre isso também, né? O áudio, cara, fala um pouquinho do que a gente coloca na mesa aí, o Anderson, dos áudios que a gente tem, dos microfones, né? Que a gente está utilizando. Assim, nas gravações do podcast em si, a gente utiliza 4 microfones da Avermédia AM310, são microfones de alta qualidade mesmo. Legal, né, cara? Captura profissional tudo. mesmo. Inclusive, a gente teve dificuldade aqui, porque ele é tão bom que captura até o que não precisa, né? Os ambientes externos, né? Então, a gente teve dificuldade, teve que fazer um tratamento no áudio, né? Ele tem um aplicativo, né? Que a gente faz uns ajustes ali de uns efeitos, coloca ali um pouquinho de compressor, redutor de ruído, né? Para nos ajustar aqui, porque, gente, a gente está gravando no salão, né? Onde a gente congrega aqui em São Sebastião. Então, a gente não está bem num estúdio, né? Dá uma performance de estúdio onde a gente está, devido aos elementos que a gente chegou aqui, mas a gente está no salão. Então, ele captura o som ambiente, né? Um microfone aberto. Então, essa tem que fazer um tratamento aí bacana, né? Sim, como a gente disse, ele é um microfone muito bom mesmo. E a gente está num ambiente assim que, digamos que um pouco adaptado. Tá bem ajustado, parece cenário mesmo. Se vocês chegarem de perto aqui, a gente deu uma ajustada bacana, parece que legal, né, cara? Cenário profissional. Tem um quadradinho fechado aqui, né? Bacana. Mas às vezes a gente tem que fazer esse tratamento porque a gente tem alguns ruídos que a gente tem que eliminar. Isso, exatamente. Na gravação. Som externo aí, às vezes um transporte passando, um motoboy buzinando, entregando pizza, né? Tem aí essas coisas que a gente não espera, né?
Mas muito bom. Então, galera, olha só, a gente falou aqui da nossa onde a gente grava o local, a gente falou aqui sobre a captura das imagens ligada diretamente no computador, via cabo HDMI, colocar para vocês aí as imagens, a captura dos áudios ligado diretamente aí também na placa, no computador, e tem esses tratamentos do áudio, né, desses microfones. E em si aqui, quando a gente grava com a mesa, né, aqui, os microfones e tal, a gente tem essas cadeiras aí, que a gente, até as cadeiras, vamos falar aqui, cara, a gente comprou essas cadeiras em um hipermercado aqui em Brasília, estava na promoção bacana, top, a gente aproveitou a oportunidade da promoção e compramos 4 cadeiras, mas aí fica a critério, né, aí, olha aí, ó, aparecendo aí as cadeiras aí pra gente. Então, são cadeiras que abençoam aí a nossa vida aí para atender a moçada que chega. A gente tem 2 monitores, né? Que é esse monitor aqui central aí de exibição, que vocês podem então visualizando aqui. Esse monitor ele tem aí essa ideia de exibir algo que a gente queira mostrar para o público, você que está em casa. E a gente tem um monitor de retorno que você não está visualizando, mas é um monitor comum de computador, né? Uma tela menor que a gente tem aqui a visualização aqui para nos atender em formato de vídeo, né? A gente percebeu aqui entre a gravação a questão do áudio, por a gente estar em um ambiente pequeno, né? A gente não precisou até então de um retorno, né, para nos atender como áudio, né? A gente está muito próximo, a mesa é menor e tal, então a gente se ouve bacana, se atende tranquilo, então não houve essa necessidade assim de ter esse retorno de áudio aqui, pelo menos até então, né? Que a gente tem exibido até aqui. Então, praticamente, galera, isso aqui a gente tem 2 softbox, né? Que atende a gente consegue controlar via controle aqui, tanto desde uma extensão, desde do branco, né? Do branco gelo até o amarelo, aquele branco quente, né? Então a gente consegue controlar aqui a intensidade para atender a gente numa iluminação frontal, né? Como também atender aí seja o branco ou o amarelo para alguma necessidade que houver, a gente consegue fazer essa divisão bacana, né? A gente tem também aí os dois canhões de luz de frente amarelo para dar esse tom de pele, enriquecer um pouquinho, né? É a ideia de um teatro, né? Esses canhões atendem, uma ideia italiana, que também dá esse tom aqui, ajuda a gente com cor da pele, né? Que vocês estão visualizando aí, você que está em casa, né? Dá uma corzinha pra gente. Dá uma corzinha bacana, né, Pri? Porque a falta dessas cores, né? A gente pode até dizer aqui, chegar numa ideia que o grande segredo da captura é a iluminação, né? O que a gente tem pesquisado, né? Tem visto, a gente apaga aqui as luzes, ou o que está dando suporte a gente, vai interferir em tudo, né? E a gente sofreu bastante assim, no começo devido à iluminação. A gente tinha vários trilhos de luz e às vezes ficava estourado. Exatamente. Até que a gente foi trabalhando, fazendo esse filtro e chegar num ponto bacana. Legal, a gente aqui também atrás, também não vai dar para ver, mas a gente também tem 2 canhões de LED aqui, que a gente deu uma improvisada para dar um diferencial. Consigo verdade. mesmo. Fala um pouquinho, Letícia, como é que a gente configurou aqui os que tá de fundo, né? Que é de costa essas luzes. Foi um negócio louco, né, cara? Que foi feito aqui, né? Artesanal, né? Quem pensa que é a iluminação profissional que a gente está aqui de fundo, mas fala um pouquinho pra galera. Aqui, assim, a gente gosta muito de trabalhar com as nossas próprias mãos, né? Que é o Sebastião, então há bastante tempo já. A gente gosta de trabalhar com cola quente, gosta de trabalhar ali com o material ali meio que legal, reciclável, né? Então a gente teve essa ideia, né? O pastor nos auxiliou de fazermos esse outro canhão, né? Como se fosse assim. O Adberto chama de guarda-chuva da luz. E aí vamos falar que é guarda-chuva da luz também. Brincadeira. Legal. E a gente fez com caixas de pizza, né? E ali forramos dentro com papel alumínio e cola quente. Pintamos ali por fora, né? Pintamos, demos um acabamento, pessoal. No dia que o pessoal chegou, assim, principalmente o Adberto, nossa, que legal, aquele canhão de luz ali. Na verdade, ele fala guarda-chuva de luz, né? E a gente, poxa, legal, pegou. E a gente gostou bastante, né, em ter nos auxiliado. Todo mundo que vê nas nossas redes, enfim, fala, nossa, eu quero tirar uma foto nesse cenário. Mal sabe que é reciclado, né? Papelão, papel alumínio. O que luz não faz, né?
É isso mesmo. É um acabamento legal, assim. Deu um tom bacana, muita né? dedicação, então ficou bem profissional mesmo. Bacana. E o legal é que todo mundo foi se ajudando, né? Além de nós aqui, há uma galera aqui de São Sebastião, da mídia aqui de São Sebastião, que coopera, né? Que tá ali por trás das câmeras também. Isso mesmo. Então, foi uma galera recortando e todo mundo medindo certinho, porque se sobrar uma brechinha, dá errado, né? É isso. Aí foi os mais inteligentes cortando, outros lá medindo, né? E eu fui só ajudando ali. Um ajudando o outro, né? É, um ajudando o outro. Então, além de Legal, nós aqui, cara. é uma galera, né, que ama servir também nessa parte Trabalho e que em sempre equipe, nos né? auxilia, né? Então, sempre tudo que a gente for fazer aqui, de montagem, de cenário, de desmontar, sempre há uma equipe por trás, né? Muito Além bom. da gente. Todo mundo servindo por amor, né? Porque é algo Legal. que vai contribuir para o reino de Deus. Bacana. Inclusive, esses dois canhões que a Letícia falou, né, são, na realidade, 2 refletores, né, que deu esse formato de caixa, né? A gente vai colocar aí para vocês darem uma olhada depois. Você vai visualizar aí na sua casa, mas é um refletor em si, aquele RGB que você tem um controlezinho na mão, né, que você muda as cores que você quer. Então isso foi muito bacana, olhando aqui, que a gente pode colocar um tom que a gente quiser de fundo, se fizer um mês temático, com uma cor específica, dá algum detalhe, a gente pode alterar e vai capturar essa cor de costas, né, de fundo, ele dá esse efeito bacana que enriquece, né? Não fica uma imagem muito lavada de frente, sem um tom, sem um detalhe, né? Então ele dá esse tom. Então foi um refletor comum, 2 refletores, aí formei esse formato de caixa, né? Tá na ideia de um softbox aí, de um canhão bacana, né? Então isso aí é um efeito que está por trás que você de casa talvez não saiba, mas essa iluminação aí, eu falei que ia contar tudo para a galera, né? Então, de fato, aí coisa simples, gente. 2 refletores custam baratos. E o que deu essa performance, né? Limitou ali a iluminação, deu esse tom, então você consegue ter uma diversidade de cores, então é muito bacana também. Tudo aqui que a gente está tendo tem uma ideia de controle para a gente manusear e facilitar, né? As câmeras, o softbox tem o temperamento da cor, do branco ao quente, né? A gente tem aqui do fundo também, então isso facilita para a gente no manuseio e torna, né, mais prático ali o que a gente está fazendo. Então muito legal, então viu aí, ó, um trabalho em equipe, encorajando você aí, trabalho em equipe pode resultar em muita coisa. Esse dia rolou pizza para elaborar aqui esses canhões aí, foi uma bênção, né? Tudo Foi tem muito comida, bacana, né, pastor? Isso, eu estava no dia também, foi uma bênção de Deus e muito Tudo bacana. acaba em pizza. Ai, vamos fazer tal coisa? Vamos Né? comer o lanche. Muito legal. A gente tem aqui, galera, também um contador, né, regressivo aqui, um cronômetro que ajuda a gente na contagem do tempo. É muito importante para a gente. Aqui vai fluindo um bate-papo, né? Pelo que a gente percebeu, poucas gravações fizemos, mas vai fluindo. Se a gente não estiver atento ao tempo, aqui a gente acaba Ultrapassa, né? ultrapassando, né, literalmente. Conversar é bom. A gente tem aí esse Ixi, cronômetro aí maravilhoso. que ajuda a gente nessa contagem aí, para a gente ter um direcionamento, né? Nisso aí. A gente acompanha assim a gravação por trás, né? E é muito gostoso a gente ver o bate-papo e principalmente quando falando sobre Cristo, sobre o Evangelho. Legal, né, cara? Vai fluindo, a gente se não tiver o cronômetro ali, Vai embora, né? embora. Vai embora, verdade, muito bom mesmo. É isso aí, galera. A gente utiliza o OBS, o Anderson falou, como o software que administra e recebe toda a informação de captura de imagem, de áudio, né? A gente tem um programa que a gente adquiriu, olha, guarda essas informações com você aí, tá bom? A gente adquiriu aí um software que é o Filmora, né? É uma versão mais atual que tem, que a gente conseguiu adquirir, e é um programa profissional que a gente conseguiu adquirir de um pacote vitalício, que vale muito a pena, não é caro ele, tem um valor razoável, assim, por ser vitalício, né, não precisa renovar o plano e tal. Então a gente tem aí um gerenciamento de efeito, de administrar aí bacana, com a fazer algumas adaptações, alterações, colocar aí os rodapés, né? Enfim, a mexer no zoom, dá para fazer muita coisa. É um programa profissional, então vale muito a pena. É um programa que a gente pode utilizar para edição, né? Então vale a pena aí para fazer as edições e aí depois lançar no YouTube, né? Que é uma etapa final. Então assim, galera, eu acho que deu para você pegar um pouquinho aqui as dicas. A gente vai colocar na descrição aí algumas imagens para que você possa
pegar um pouquinho aí os nomes de cada equipamento que a gente, onde de repente até o endereço onde você pode comprar, mas é algo aqui ainda é uma ideia de um estúdio caseiro, né, adaptado no salão da igreja, por isso que a gente teve bastante dificuldade para chegar até aqui, e a gente está abrindo o coração contando a você, porque de repente você pode estar com essa necessidade de hoje de saber, né? Geralmente as pessoas têm perguntado o que é que a gente está usando, onde é que está sendo a gravação. E quem chega aqui, né, fica impressionado, né, com a estrutura que a gente criou aqui, a performance que está hoje. Então isso é muito legal, né? E como antes falou, o resultado que dá aí ao ver algo pronto ali, quando é jogado na estreia ali do ao vivo, né? Então isso aí é uma bênção de Deus, sem igual, né? Pri, você que captura aí um pouquinho das imagens, né? Faz essas capturas. Gente, a gente tem uma galera que ajuda a gente. Aqui está a galera do podcast, né? Que inclusive tem algumas pessoas que estão aqui nos bastidores, mas que estão apoiando a gente, nos ajudando também nisso, para que isso aconteça. Mas a gente tem uma galera do Instagram, quem faz o gerenciamento, é uma outra equipe, que de repente uma outra oportunidade você vai conhecer essa galera, mas aqui é só a galera do podcast. Então a Pri, por exemplo, ela faz as capturas das imagens, dos vídeos, né? Os pequenos vídeos, e ali o pessoal pega aquele material que foi produzido na gravação, como é o caso dessa de hoje, e joga ali para a galera no Instagram, algumas coisas que são importantes ali para que você possa acompanhar esses bastidores. Pri, fala um pouquinho dessa importância das imagens, da galera que visualiza lá no Instagram, que depois é jogado, como é que você se sente aí ao fazer um registro de uma foto e dizer, poxa, essa foto foi eu que tirei, cara, a galera tá lá curtindo, poxa, que legal e tal, que bacana e tal. Fala um pouquinho da sensação que te dá aí. Pastor, não é que eu me ache, não. Eu não me acho, tá? Olha, isso é dica de fotógrafo profissional, hein? Eu gosto das fotos que eu tiro e agradecer ao pastor Genésio, né? Todas as vezes que ele vem aqui, ele sempre me dá umas dicas de fotografia. Legal, cara. Não sou fotógrafa profissional, mas eu gosto de tirar foto. Então, ele estava falando pra gente da última vez que ele veio, né? Dessa importância do cenário e tudo mais, de tirar foto, porque as pessoas que estão assistindo, elas querem saber como que é por trás das fotos, né? Como é por trás das filmagens. Então, para mim é muito gratificante capturar esses pequenos momentos aqui. Verdade. E isso que você falou até aí, Pri, do momento, eu lembro de uma frase que o pastor Genésio comentou aqui, né, como bagagem profissional que ele tem também, além de ser pastor hoje, que a foto é o registro de uma história, né? Então, cada podcast, momento que você falou, é um registro de uma história que a gente fez, está no ar e vai ficar lá até, né, Deus permitir aí, para quem quiser ver, assistir, né, a importância do conteúdo. Então, uma foto, um vídeo, é um momento que a gente viveu lá atrás. De repente, a gente chega lá na frente, né, alguns anos depois, e a gente se olhar e pensar, poxa, cara, como foi legal esse momento. Eu lembro como hoje, como tudo aconteceu. Isso, né? É real. Né? Esses dias, pra gente, pra mim principalmente lá no YouTube, apareceu o primeiro culto que a gente transmitiu aqui em São Sebastião. Que legal, cara. E a gente vê o quanto que a gente mudou, o quanto que a gente evoluiu. Uns mais gordinhos também, né? Mudanças físicas. Outros mais magrinhos. E eu vi assim, caramba, olha a minha insegurança, né? Na questão de tudo, na questão de dirigir o culto, na questão de orar. E eu vejo legal, assim, né? Caramba, olha como Deus trabalhou em mim, olha como Deus trabalhou na Priscila, olha como Deus trabalhou nos meninos na questão do louvor. E a gente fica olhando assim, eu vou chorar. Fica emocionado, né? Impactado. Isso mesmo. Falando assim, nem imagina como é que era no início. Nossa, gente. De barriga. Isso mesmo. Hoje em dia, iniciou ali, tá ótimo. Bênção de Deus, fala que meu pastor. É importante até para o nosso desenvolvimento, assim, para pregar o evangelho mesmo lá fora. Porque às vezes a gente tem vergonha, assim, de falar, a gente às vezes acha que não sabe como falar. Mas isso a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo e é muito bacana, assim, pra gente mesmo. Aqueles mais tímidos, quando vocês tiverem a oportunidade, faz um programa ao vivo aí que vocês vão desenvolver. Legal, muito bom. Até hoje dá aquele frio na barriga na hora de estar aqui. Então. Eu lembro, eu não sei quem foi que me falou, né? Toda vez que a gente inicia o culto, a gente sente um friozinho na barriga, porque não é pro homem, né? Mas sim pra Deus. Então a gente reconhece que é algo importante, né? Algo sério, né? E daí, esses, sei lá, 3 anos aí, ou mais, né?
enfim, que a gente iniciou essas transmissões desde o celularzinho lá, Nokia, brincadeira. Né? Do pau de selfie lá improvisado até hoje. Então a gente vê assim que tudo isso foi provisão de Deus. Isso aí, a gente começou essas gravações, galera, em São Sebastião, né? No culto, no lar, entre a pandemia. Começou por um celular para alcançar os irmãos que não poderiam dirigir ao culto na casa dos irmãos, né? Devido às restrições. E depois a gente foi para uma etapa no salão, né? No templo. Tem outras câmeras, não sei se vocês vão lembrar, as câmeras que tem o olhinho de peixe, né? Nossa! Webcam. A webcam, a gente chama de olhinho de peixe, que ela pega ela é aberta, né? Ela pega tudo e aquela ideia meio ondulada, né? Aí teve que fazer uns cortes, pedir a qualidade, aquela dificuldade, benção, hein? Né? Nossa! Até chegar nessa linha que vocês estão vendo aí, que tá, graças a Deus, tem sido uma bênção, né? Ô pastor, e falando ainda sobre fotografia, a gente não utiliza câmera profissional. Verdade. Você vê a só essa observação. Né? A gente utiliza o celular do Anderson aqui para tirar foto. Ele já nem tem memória mais. Né? É uma já luta criou umas 500 contas no Google. Quem sabe, termina, Anderson. Quem sabe não vem uma câmera aí. Pois é. Olha aí, galera. Vai orando. Irmãos, não deixem de contribuir. Né? Isso aí, ajuda a gente. Contribua para a missão. Aquelas. Contribua para a missão. Verdade. É muito bom. É importante. Então, galera, é isso. Sobre essa construção, né, do cenário, equipamento, como é que isso acontece, né? Por exemplo, agora tem uma pessoa que está operando lá. A gente deixa até o nosso carinho aqui, a Adriele, que é a esposa do Anderson, está cooperando aqui com a gente para que isso aconteça, né? Enquanto eles estão aqui, porque eles que ficam nos bastidores. A Adriele está com a gente também aqui, a Eliane, né? A recém-chegada na igreja, está apoiando a gente aqui, mais conhecida como Amora também. E a Ellen também está nos ajudando aqui nessa construção de tudo que está acontecendo aqui hoje. Tá bom? Então sempre tem as pessoas que ficam com a gente aqui nos bastidores para que tudo isso aconteça para a glória de Deus, né? Então a gente revelou tudo para vocês, tá bom? Qualquer coisa você comenta aí nas descrições do vídeo, coloca, faz alguma pergunta, a gente vai ter o prazer de responder. A gente não está com a ideia exclusivista, fechada, como quem a gente alcançou e tal. Não. A ideia é te encorajar para que você possa fazer isso na sua casa. Tem uma galera aí utilizando a mídia para pregar tantas coisas, propagar, né? Mensagens que não são boas, coisas que mexem com a cabeça de muita gente, né? Então, por que não utilizar o meio que a gente tem, a forma que tem para propagar Jesus, uma mensagem como essa? Da mesma maneira que algumas pessoas passaram algumas ideias para a gente de equipamentos tal, e postaram, abençoaram a gente também está falando, né, dessa importância aqui, como a gente chegou até aqui, né, que é uma bênção de Deus para nós, né? Sim. Eu acredito que a internet é uma ferramenta importantíssima e vai ser uma ferramenta importantíssima para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Tem muitos países que são fechados para o Evangelho que a gente não consegue acessar. Mas a internet pode abrir portas. E se a gente tem uma ferramenta tão poderosa para utilizar para propagar o Evangelho, que a gente utilize da melhor maneira possível, né? Então, muito bom. É isso mesmo, utilize cara. essa ferramenta. Glória a Deus. Gente, eu quero falar com vocês agora uma etapa da importância do Ministério de Multimídia para a igreja, né? A gente já falou aqui de todo o cenário, equipamento, de gravação. Estamos com um mês aí, temos 200 e poucos inscritos. Quero que você vá lá e se inscreva, ajuda a gente. Você que está comentando aí no chat, aí, nos ajuda, nos apoia, tá bom? Escreve que vai ser uma bênção de Deus estar proclamando essa missão junto. Quero falar sobre essa importância, cara, do ministério, de você ter um ministério de multimídia aí na igreja local, divulgar atividades, trabalho, que é uma porta aberta aí para quem está de fora, né? Para quem está... a Brasília é uma cidade digital, né? Entre as cidades do Brasil, uma cidade que se comunica por meio digital. Ela fala por meio de imagem, por meio de situações e você é escancarado a você todos os dias, no ônibus, né? Você vai ver lá a mídia rolando, divulgando alguma coisa. Em qualquer lugar vai ter um meio de divulgação. Então, as redes sociais... Eu queria compartilhar um texto com vocês. Hebreus 1, versículo 1, é um texto base aqui da nossa mídia, né? Que eu sempre trago isso para a gente, que diz assim, Hebreus 1, versículo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, esse texto aqui, ele fala muito para a gente, porque Deus falou por várias maneiras no passado,
e se revelou aqui, né, na carta aos Hebreus, se revelou por meio de Cristo, né, aos seres humanos que querem conhecer quem é Deus. Então a revelação de Deus é o Cristo e a sua palavra, a maneira de sabermos quem Ele é. Mas teve uma maneira de propagar isso. Essa é a ideia que a gente estou trazendo aqui, a gente batendo papo para a galera que está em casa, dessa importância da gente poder, pelos meios que a gente tem, as ferramentas que a gente tem, da gente poder propagar Jesus, da gente propagar essa mensagem. Então a importância do Ministério de Mídia para que a gente possa divulgar os trabalhos da igreja local, da mesma maneira que tem pessoas que divulgam coisas fúteis, que não edifica ninguém, mas a gente poder divulgar uma mensagem, né, um valor, pessoas reunidas, crianças orando, jovens reunidos, atividades e situações que alcançam pessoas. Então, você que está em casa, cara, é muito importante usar o meio que você tem de alcançar pessoas e propagar Jesus, a mensagem de uma esperança para o perdido, para aquele que de repente você nem conhece, mas que a internet vai alcançar e vai te dar um feedback aí em relação ao que você está divulgando, né? Então isso é importante. Eu queria falar com vocês sobre essa importância. A gente de certa forma até tocou um pouquinho no assunto, mas por exemplo, Letícia, você que falou que gerencia as páginas do Instagram, rede social IAP São Sebastião, inclusive se você quiser conhecer um pouquinho da igreja de São Sebastião, vai lá, Promessista São Sebastião DF no Instagram, canal do YouTube também, se inscreve lá, segue, né? Tem o Ministério Epic também, encorajando pessoas a imitarem Cristo, né? Ministério Jovem aqui de São Sebastião, e você pode acompanhar, né, o que é feito ali na igreja de São Sebastião. Mas fala um pouquinho, Letícia, aí dessa importância das mídias, né, do Ministério da Mídia, desde quando a gente falou um pouquinho lá atrás, que a gente sentou que você entra a pandemia, que você começou a lidar com esse ministério, e do alcance de pessoas, né? Quanto você teve de feedback, às vezes de pedido de oração, às vezes no culto, no chat, né? O quanto teve de pessoas que visitaram a congregação. A gente tem pessoas hoje na igreja, né, que através da mídia conheceu a igreja e estão aqui com a gente hoje, né, na igreja congregando, né? Por exemplo, o Tiago e o Andressa, né, um exemplo disso. Então fala um pouquinho para a gente. Pastor, essa importância. Eu acho que é muito importante, né? Porque a gente aqui em São Sebastião, principalmente com a filosofia do Epic, que a nossa missão é com pessoas, né? Glória a Deus. Então, se você for entrar nas nossas redes lá, tanto do Epic quanto daqui da nossa igreja local em São Sebastião, o que você mais vai ver lá são fotos de pessoas, de crianças pregando, de crianças estudando a palavra, orando, de jovens, né, pregando a palavra do Senhor. Então, é como se fosse... como é que seria a palavra? Uma forma de comunicar as pessoas, né? Sim. O que elas estão fazendo, né? Da relevância daquilo. Exatamente. Ali, né? Você vê crianças orando, eu já vi algumas fotos assim, e é incrível, né? Porque às vezes os adultos nem oram, mas vê criança orando, né? É tipo assim, poxa, você precisa orar, cara, olha aí, a criança está orando. As mídias nos influenciam para muitas coisas. Esses últimos dias a gente estava falando sobre a questão das mídias sociais, né? A gente está tratando sobre o ser nesse lado externo, né? Trabalhando o lado carnal do homem, né? E a gente citou a questão das mídias sociais. A mídia social não é uma coisa ruim. As redes sociais não são ruins. Elas podem ser usadas para o bem, né? Legal. Então, assim, eu utilizo as minhas redes lá para proclamar o evangelho, a minha pessoal. Utilizo a da igreja, enfim. Todas as minhas redes que você for ver, lá vai estar um pouquinho de Cristo. Lá vai estar um pouquinho da identidade em que Cristo tem formado em mim. Então, assim, as mídias sociais da igreja têm sim sido um motivo, assim, um meio de comunicação. O senhor citou o exemplo aí do Tiago e da Andressa, né? Lá no link lá da igreja, tá o meu WhatsApp lá, que eu coloquei, eu me dispus a ter o meu WhatsApp ali para divulgação. Então, eu recebi a mensagem do Tiago e eu falei, pô, meu irmão, tudo bem? Ele lá do Rio de Janeiro e eu daqui. E aí, cara, como é que você tá? Vem nos visitar, né? E sinta-se bem-vindo, você e sua família, né? E não só ele, tantas pessoas, né? Pelo canal da igreja também, pedidos de oração que nos vêm, assim. Exatamente. E eu fico, poxa, pessoal, e eu mando lá no grupo da liderança, né? Olha o tanto de gente que tem chegado a nós por meio das mídias sociais, né? Isso. A gente vê isso não só no nosso Instagram, mas como no nosso canal do YouTube daqui da igreja local, né? Tantas pessoas que precisam, né,
assim, e que não conseguem vir cultuar de alguma forma por algum problema, ou por infelizmente estar trabalhando, e por essas redes, né? Porque assim, o mundo hoje ele está muito conectado, é 24 horas conectado, né? E ali quando a gente trabalhou com a galerinha jovem, né, a gente falou, pessoal, como eu acabei de citar, não é ruim, mas o que você mais pesquisa, né? No seu explorar, lá aparece as águas que você mais pesquisa, né? Ele vai sugerir no seu explorar aquilo que você mais tem visto. No meu aparece comida, né? Que eu amo ver vídeo de comida. E de música, que eu amo música. Músicas cristãs, enfim, várias notícias também. Mas o que você tem mais pesquisado, né? O que você tem mais buscado? Porque pode sim ser uma grande ferramenta para a proclamação do Evangelho, né? Muito bom, e a gente vê isso também nas contas da igreja e no do Epic. Às vezes digita um texto desse tamanho lá sobre o que foi falado no discipulado, porque as pessoas não conseguiram ouvir, mas de alguma forma aquelas que estão mais distantes, né, que até aqui do Distrito Federal, são confrontadas por aquela palavra de alguma forma, né? Muito bom. Então, as mídias sociais são extremamente importantes para a proclamação do Evangelho. Basta a gente saber usar, né, galera? Vamos usar aí com cuidado, consciente, que dá certo. Tocou num ponto importante, né, quando as pessoas não conseguem vir, né? A gente tem algumas pessoas que têm algumas dificuldades de locomoção, de saúde. Sim, e às vezes fica impossibilitada de estar presencialmente aqui na igreja, não conseguem vir frequentemente. E as redes sociais é um meio que elas podem acompanhar os cultos, as coisas que acontecem aqui na igreja, né? Discipulados, estudos, enfim, são meios que ela utilizam para estar sempre a par do que acontece na igreja aqui local onde ela congrega. E também, e também serve para encorajamento, né? Essa semana agora a gente teve a semana de oração. E ali a gente publicava as fotos, né? Olha, vem pra oração. Essa semana eu tava empenhada lá no grupo. Vem pra oração. Se você não veio ainda, venha. Aí cria uma figurinha lá, hashtag vem pra oração. E tá lá o Anderson também, vem pra oração. Todo mundo vem pra oração. Vocês não sabem o que estão perdendo. Serve pra encorajamento também da tua igreja, né? Pra missão, pra discipulado. As pessoas vão ver lá. Quantas vezes eu já não fui pra, sei lá, assembleias aqui do Distrito Federal e cheguei lá na hora do lanche. Poxa, e aquele bosque lá, aquelas árvores? Vamos lá! Tá vendo? Chama a atenção. Muito bom, cara, que legal. Então, galera, é relevante para você. Não ignora essa ferramenta que é uma bênção, né? Deus revelou por muitos meios nos tempos atrás, agora por meio de Jesus, e hoje a igreja pelos recursos e ferramentas que ela tem, né? Então isso comunica, né? O Evangelho, algo com ordem, com decência, com o propósito de propagar Jesus. Então vale a pena utilizar essas ferramentas para a glória do Senhor Jesus. Tem com mais que bebais, né? Faz tudo para a glória de Deus, né? Então isso aí é uma bênção sem igual, né? Não tem preço. Cara, falar um pouquinho dos desafios. Vocês aqui, todo mundo aqui está envolvido nesses desafios. Porque para chegar na linha que a gente está, gente, assim, graças a Deus, né? Mas para chegar, te alcançar nesse podcast, até onde chegamos até aqui, e é muito desafiador, né? Quantas gravações a gente tentou fazer, saiu daqui 1h da manhã, né? Meia-noite, tentando produzir isso, né? Fala um pouquinho aí desses desafios, vocês aí, que ou não é desafiador, será que é tão fácil assim, né? Quantos equipamentos a gente testou, quanta questão de aproximação, de câmera, de áudio, que deu errado. Até para vocês terem uma ideia, há pouco tempo eu fui desafiado a fazer uma dublagem aqui para ajustar um erro de um áudio que a gente teve, né? Então, assim, é desafiador, olha muito, né? Que a gente está num caminho de aperfeiçoamento. Mas fala um pouquinho para a galera saber, né? Como é que é aí o Anderson? Priscila, Alisson, Letícia, rapaz, os desafios aí. Tem que ter persistência. Vai achando que é fácil, não. Já diversas vezes aqui, já cheguei aqui meio-dia aqui, almocei, vim pra cá, aí eu falava, hoje eu vou sair cedo, terminar a gravação. Olha a ilusão. Às vezes chegar às 3 da tarde, né?
Isso 1h aí. da manhã a gente estava saindo daqui. É, isso Meu aí. Deus. Querendo ou não, a gente ainda está iniciando. A gente está no processo de aperfeiçoamento, né? Isso. E às vezes acontece erros, é inevitável. Sim. É um cabo que desconecta, É. é o microfone que não capita, a câmera que dá um tiltzinho. É o Jequiti, né? Tá É vendo uma aí? fala e tem que voltar de novo. Isso, ixi. exatamente. São desafios que a gente vai enfrentando para que saia o melhor possível, né? Que Às legal, vezes cara. pode... É claro que não sai perfeito, a gente erra, acontecem alguns pequenos detalhes que não saem da maneira como a gente quer, mas a gente sempre trabalha para entregar o melhor possível, não para homens, né? Porque o conteúdo que a gente está trazendo aqui Verdade. é a centralidade do Evangelho que é Cristo, né? Glória a Deus. A Tem ideia é que a trabalhar gente da melhor encorajar, né? maneira possível. É isso mesmo. Às vezes aqui aquele lanchinho coletivo. Chega a dar um gás. Às vezes nem dá Pô, tempo de bora. comer direito, às vezes, né? Às vezes até um banho, a gente precisando a cabeça quente e tal. E a gente desenrolando aqui, né? Então não é fácil, galera. É desafiador mesmo, né? Para cada um. É um preço a ser pago, né? Então, a gente já vem pra cá com a expectativa de voltar pra casa muito tarde. Verdade. Porque a gente não sabe o que vai se deparar, né? Entre a gravação, pode surgir algum Então, imprevisto, coisas técnicas. Verdade, pastor. Como é algo assim que a gente ainda está no início, né, nessa questão de podcast, porque a gente está acostumado mesmo com transmissão de culto, né? Então é outro cenário. Exatamente. É outra forma de Uma ação, outra etapa, né? É isso Isso. aí. E todo esse trabalho, galera, vai ter os desafios, mas é para a gente poder dar um passo, né? Então, a gente comentou aqui um pouquinho, você que está em casa, começou com o celular, né? A divulgação lá de São Sebastião, da igreja, das atividades entre a pandemia. E aí chegou até a gente, agora estamos num podcast devido ao que foi feito lá atrás. Até essa performance aí tua do que você falou, que viu o primeiro culto lá no passado, né? E agora fazendo uma reflexão com o que está acontecendo hoje. Então isso não tem preço, né? Eu lembro da primeira gravação que a gente fez, e muitos comentários, visualizações, e a gente no grupo do Zap, a gente comentando, né? Eu antes disse, eu vou chorar, né? Colocar uma carinha assim, tal, e a gente vale emocionado, né? Tudo que aconteceu, da luta que foi e tal, mas do quanto foi bom, né? Poder fazer algo em prol da obra, valeu tudo a pena, né? Tudo não tem preço, né? Todos os detalhes, desde uma caneca ali servindo, aqui a limpeza, a organização, cabo, tudo, né? Então vale muito a pena, né? É para a glória do Senhor. Sim, pastor, vale. Eu sou a prova disso, né? Eu saio do trabalho aí toda Olha aí, segunda-feira e venho direto pra cá e, tipo, chego aqui cansada, olho baixo já. Mas quando eu pego a câmera pra tirar foto, ali, já ali, renovo né, as minhas forças e... Servindo o reino. Servindo mesmo, sabe? Entrego o Glória meu a Deus. melhor aqui. Eu sei Muito que bom. não é, como o Anderson disse, não é para homens, é em prol do reino. Glória a Deus. Que bênção, né, cara? Graças a Deus. Galera, é isso aí. Você está conseguindo o que a gente está te passando, entender a importância de você ter um ministério de mídia, cara, na tua igreja, de você divulgar o trabalho da igreja, compartilhar texto bíblico, vídeo, momentos com a galera, enfim, coisas que podem trazer a mensagem do reino do Senhor, uma palavra, um devocional. Isso é bom, é um meio da gente propagar a obra de Cristo na terra e exaltar o nome de Cristo, fazer com que Jesus seja conhecido através, né, daquilo que nós estamos propagando, os meios que a gente está utilizando, tá bom? Então aí, cara, a gente está aqui te encorajando para que você aí seja, dê um pontapé aí na tua igreja local, utilize as mídias, né, em prol do reino de Deus, tá bom? Pega aquela galera que gosta de internet, que gosta de mídia, que gosta de foto, de vídeo, até uns que não gostam, mas coopera de alguma maneira ali também, que a gente sempre tem um que é mais tímido e tal, mas de quanto isso é relevante para a obra do Senhor. Não é isso? Vou até me apropriar de uma frase que o senhor fala muito, que a igreja é a melhor escola que nós temos. E o tanto que a gente aprende e consegue levar lá para fora, né? Eu Glória mesmo a Deus, aqui, cara. Benção, né? fui tentando aprender mexendo em som, equipamento, e hoje aqui já Já é profissional ali na terra. Não é na linha profissional, mas assim, a gente vai aprendendo. É isso mesmo. E a gente vai crescendo. Leva para a vida, né, mano? Para o trabalho, para quanto a gente desenvolve, né? Algumas semanas atrás mesmo, meu chefe me pediu para fazer uma arte lá pro meu setor. E é coisa que eu aprendi aqui dentro da igreja. Então, legal, cara. É coisa aí, que edifica a minha vida pessoal
profissional e principalmente espiritual, né? Porque a gente aprende a servir de fato. A gente está aqui para servir o reino. A gente está ali no bastidor para servir aqueles que estarão aqui falando da palavra de Deus, para servir a Cristo, né? Para contribuir para a obra. Muito importante. E você tira por aí, né? Do quanto a gente desenvolve, como você falou, todos nós que estamos aqui, de alguma forma é um desafio e a gente está desenvolvendo na medida que a gente está aprendendo, levando para a nossa vida e ajudando outras pessoas a desenvolverem também seus ministérios, né? A bagagem que a gente está lidando, né? Então isso aí não tem preço, né? Não só é edificado a pessoa que está em casa, os irmãos que estão nos assistindo agora, como é edificado nós mesmos, primeiramente nós. Do quanto isso é uma bênção para a nossa vida, né? O quanto é agradável poder fazer isso por um Senhor, por amor, né? Para a igreja com amor. Não tem preço. Muito legal, cara, muito importante. Galera, a gente está chegando aqui no nosso momento final aqui. O tempo voou aqui, rapidão, né? Mas eu queria que vocês deixassem aí cada um aí uma mensagem, aí, uma frase de encorajamento para a galera, em meio que eles, de repente, pode estar passando agora, a gente ser um pouquinho de Deus para essas pessoas e dizer do quanto isso é importante do que a gente está fazendo. Afinal de contas, a gente está doando a nossa vida, né, em prol disso aqui, né? Então, deixa um recadinho para a galera aí que está em casa. Uma frase, um versículo que está latejando aqui no meu coração desde o início é que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Glória a Deus. E eu não tenho dúvida Amém. de que Ele vai nos instruir cada vez mais e eu peço para que todo mundo fique ligado aí, porque o Senhor está preparando coisas maiores e melhores para nós e Amém. Que não vai ser só para nossa edificação, mas para de vocês também que estão assistindo. Então, Amém. Continuem ligados. Glória a Deus, bênção. Deixa um recadinho para a galera aí, o Anderson. Você que tem o desejo de contribuir para a obra, desejo de até mesmo iniciar uma transmissão na sua igreja, vai lá, fala com o seu pastor, tenta lá dar um pontapé inicial, nem que seja com o celular, mas contribua, aprenda, desenvolva o dom que você tanto anseia no seu coração, né? Às vezes aqui a gente acha que não é assim tão eficaz, mas é tão prazeroso quando você faz algo por amor para a obra. Verdade. E o pastor até citou que eu falei que ia chorar porque às vezes a gente trabalha, a gente vê frutos, a gente colhe frutos do nosso trabalho na obra de Cristo. E a palavra fala, né, que a árvore sem frutos, ela não Isso mesmo. Não serve para nada. Então a gente tem que Legal, produzir. né, cara? Muito bom. Maravilha. Deixa um recadinho para a galera, Letícia, que é a importância de tudo isso que a gente está fazendo aqui. Então, pessoal, usem com sabedoria, né? Tudo isso que vocês escutarem aqui, né? Porque tudo que for para a internet, né? Tudo que for compartilhado vai chegar a outras pessoas, né? Tem cultos nossos que foram lá para o norte do país, outros que foram lá para o sul. Então a gente vê que a internet leva a palavra do Senhor, assim como o Anderson citou aqui, né? Para lugares que a gente nem imagina, né? Exatamente. Então, faça tudo isso com sabedoria, né? Use com discernimento, né? Então, tudo que vocês forem fazer, né? Façam para a glória do nosso Senhor Jesus, Amém. Que vai dar tudo certo. Glória a Deus. Isso aí. Alisson, cara, deixa um recadinho para a galera aí, do quanto vale a pena aí a gente se doar aí nessa obra, nessa missão. Como os pessoal disse aqui, cara, não desista. Que é uma escola, como o Anderson disse. É a melhor opção que a gente pode ter. Muito bom. É isso mesmo. É isso aí, galera. Então, estamos chegando aqui mais um fim do nosso podcast. Nosso programa é daqui da Convenção do Distrito Federal, das Igrejas Adventistas da Promessa. Você pode aí estar acompanhando o nosso Instagram, curtir, acompanhar lá, seguir nosso Instagram. Você pode curtir aqui esse programa, essa gravação que a gente está te alcançando nessa noite, compartilhar com outras pessoas, abençoar outras vidas. De repente está aí uma galera da mídia precisando, compartilha, marca alguém, coloca lá, envia para o teu pastor, para a tua liderança, para que eles possam ver que não é muito caro, né? Não é muito caro, ou não é muito também desgastante, né? E o quanto tudo isso vale a pena, a gente está investindo em prol do reino de Deus com aquilo que nós temos, né? Então vai lá, segue a gente, Promessista DF,
Fica ligado aí que vai vir conteúdo bastante top, cara, para a tua vida, que vai encorajar a tua fé na perseverança, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo aqui atuais, tá bom? Então fica ligado, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Gente, obrigado por estar aqui com a gente, servindo ao Senhor. Pastor. Deus abençoe vocês, sou você, Pri, Alisson. Bênção de Deus. Bênção de Deus, cara, muito bom. Só isso. Curte, comenta e compartilha. Olha a aí. palavra do pastor já. Essa galera... Se inscreve no canal, viu? Olha aí, essa galera aí é galera encorajadora, cara. Comentem no chat, qualquer dúvida mandei no chat. É. Coloca assim, vou mandar pro meu pastor. Olha aí, ó. Muito bom, cara. Galera, é isso aí. Que Deus abençoe você. Até o próximo programa, às terças-feiras, às 21 horas. Você é o nosso convidado, cara. Reserve esse tempo de 1 hora, a gente está junto, né? De 21 horas até 22 horas, às terças-feiras. Você tem esse compromisso com a gente aqui, tá bom? Reserve esse tempo. E um dos intuitos do nosso programa, é um recado que eu deixo para você final. Um dos intuitos do nosso podcast, além de glorificar o nome do Senhor, exaltar a obra de Cristo, né? Tornar o Cristo conhecedor. Um dos objetivos é a gente trazer o que cada igreja está fazendo, né, em cada local onde ela está inserida. Né? Então, é a gente trazer a valorização dos líderes, das pessoas, dos membros, de pastores, de ordenados, que atuam nas igrejas locais. Então, aqui, Promessista DF, no nosso canal, nas nossas mídias, você vai ver pessoas passando de diversas igrejas nossas e que tem uma função prática, né, na igreja local, e que pode falar com propriedade de coisas que a gente está vivendo, que você possa ver que não é algo que está tão distante da gente. Ah, a igreja tal, então lá em São Paulo, lá em tal canto. Não, a gente está fazendo aqui no DF. Então, e um dos intuitos é isso, trazer, apoiar, incentivar a igreja local, para que ela ganhe aí essa exibição para fora, né? E a gente valorize coisas que estão acontecendo na nossa igreja local aí para a expansão do reino do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, fica ligado com a gente até o próximo podcast, em nome de Jesus. E você sabe, todas as pessoas que passam por aqui são pessoas que são encorajadoras, né? Encorajam aí umas às outras a imitarem Cristo, né? Que Deus abençoe, seja um cristão autêntico. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para a glória do Senhor. Graça e paz, Deus te abençoe e até o próximo programa em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.